Senhoras e senhores, dando continuidade, teremos agora o próximo painel que traz o tema Medidas Essenciais para o Sucesso do PAC. Neste painel, abordaremos aspectos do PAC, tais como apoio à estruturação de projetos, retomada de obras paralisadas, projetos sustentáveis, modelagem dos projetos e critérios licitatórios. Convidamos, portanto, para compor este painel, o secretário especial adjunto de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Roberto Garibe. Acompanhado do secretário de Habitação do município de Cascavel, Vinícius Boza. Superintendente Nacional de Serviços de Governo da Caixa Econômica Federal, Flávio Gavaza. Economista e presidente da InterB Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Roberto Friscati. Como moderadores, convidamos o vice-presidente da CEBIC, Clausens Duarte, e a vice-presidente da Coinfra CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge. Por gentileza, os senhores moderadores têm a palavra para a condução do painel. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer, evidentemente, a presença aqui dos nossos convidados, Roberto Garibe, secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, grande parceiro que a gente tem se encontrado muito, né, Roberto? O Flávio Gavaza, superintendente da Caixa Econômica Federal, da Agência de Governo, Cláudio Fristac, economista, nosso consultor, o Clausen, que vai dividir comigo aqui a moderação, e o Vinícius Boza, que eu joguei numa fria, convidando, de repente, né, Vinícius, para dar um depoimento aqui, até pela importância que tem como secretário municipal de habitação e com experiência também na prefeitura, em Prefeitura do Paraná, sobre esse tema que a gente vai levar aqui, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Eu começo como bom representante da obra de infraestrutura, primeiro reconhecendo o orgulho que eu tenho de estar na CEBIC pelo painel anterior, que foi a premiação das mulheres e a inserção das mulheres. Mas começo pedindo um termo aditivo de 25% no meu tempo, que houve um pouquinho de invasão no meu tempo do painel, como a lei permite até 25%, começo pedindo autorização de um aditivo aí para o presidente. Vamos falar aqui de dois pilares, eu acho que representam para nós, para o nosso setor e também para a sociedade, uma das maiores expectativas aí para o ano de 2024. O novo Programa de Aceleração do Crescimento e dentro dele, evidentemente, o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que desde a abertura do ENIC de manhã, os painéis de reforma tributária, o painel de reforma administrativa, todos eles citaram a importância de PAC, a importância do Minha Casa Minha Vida. E não é à toa, são uma previsão de investimento de 1,7 trilhão em diversas frentes. São 9 eixos e 43 sub-eixos que está dividido o novo Programa de Aceleração do Crescimento, expectativa de geração de em torno de 4 milhões de empregos. Então, um grau de importância muito grande e a gente tem que dar a devida atenção para esse programa. Eu acho que um dos setores que tem mais interesse em participar do sucesso do Programa de Aceleração de Crescimento é esse setor representado aqui pela CEBIC. Eu acho que para nós é um estímulo, é um impulso e um desafio ao mesmo tempo. Agora, sabemos, né, Garibe, que não é fácil.
né, um programa dessa amplitude, um programa que tem essa abrangência e essa meta a ser perseguida, que vai muito além. Eu entendo o Novo PAC como um programa que vai muito além da construção de obras. É um programa que praticamente está dando uma direção de desenvolvimento em diversas áreas, inclusive áreas de sustentabilidade, de inovação tecnológica, vem buscando muita coisa nessa direção. E o desafio está colocado, é bastante grande, e acho que nós topamos aqui um pouco esse desafio. Com a consultoria da Interb, do Cláudio Fristac, a gente conversou muito, tentou pegar o que houve de positivo e o que houve de negativo no passado, e a partir disso customizar para a realidade presente que a gente tem e o futuro que está aí na nossa frente. Eu acho que a primeira fala eu gostaria que fosse do Cláudio Fristac, para ele expor, logicamente, resumidamente, o trabalho eu vou passar na mão dos senhores agora, com muito mais detalhamento, e entendam realmente como uma contribuição, uma visão construtiva da CEBIC para esse programa de tamanha importância. Eu até brinquei hoje cedo, estava aqui o ministro Rui Costa e o Maurício Muniz, e falei para o Maurício, olha, a gente não é Chitãozinho e Chororó, mas trabalhou em cima de evidências, que é a música mais famosa dele. A gente só pegou evidências do passado e tentou traduzir isso para o presente e para o futuro. Então, Cláudio, primeiro parabenizando aí pelo trabalho, gostaria que você desse um pano. Eu não sei como é que está de microfone aqui. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos aqui presentes, e também aos que nos ouvem virtualmente, né, que nos veem, participam virtualmente. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o CEBIC. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o CEBIC pelo convite de participar hoje, mas também pelo honroso convite de poder escrever, redigir, junto com uma equipe, fazer uma análise do PAC e também uma análise no sentido de, bem, o que se pode fazer para efetivamente assegurar a boa execução do programa. Eu gostaria, antes de começar, parabenizar o CEBIC por uma outra razão. É pelo que nós acabamos de assistir. A questão... obrigado. Alô? A inserção da mulher na sociedade, na construção civil, ela é duplamente importante. Vocês me desculpem, não vou falar do PAC nesse momento, mas tem que falar disso. Do ponto de vista da equidade e da eficiência. A experiência tem mostrado que as mulheres são particularmente competentes na construção civil. Então, do ponto de vista de eu como cidadão, eu fiquei realmente emocionado pelo esforço do CEBIC, de todos nós que temos que fazer, da inserção da mulher. Não apenas do ponto de vista da eficiência, como disse, mas também do ponto de vista da equidade. Porque nós estamos uma sociedade muito desigual. Então, redução dessa desigualdade é fundamental. Então, parabéns. Vamos começar a falar do PAC. Antes de falar do PAC, eu gostaria de falar algumas estatísticas, se vocês me permitirem. Eu tenho uma tendência a falar números demais, então já vou pedindo desculpa, perdão, de antemão. Primeiro, a taxa de poupança no nosso país é muito baixa. Os últimos números são de 15,7% do PIB. Comparado com outros países na América Latina, de 20%, 22%, comparado na Ásia, 30%, 40% do PIB. Esse é um problema enorme, porque se você quer sustentar uma taxa de investimento mais elevada, nós temos que ter uma taxa de poupança também mais elevada. A nossa taxa de poupança, que acabou de ser divulgada pelo IBGE, é de apenas... Nossa taxa de investimento, perdão, que acabou de ser divulgada pelo IBGE, é de apenas 16,6% do PIB.
Ou seja, nós estamos investindo muito pouco. Deveríamos estar investindo algo em torno de 22%, 23%. Estamos investindo 16%. O problema é que nós não investimos apenas pouco, mas não necessariamente investimos bem. O pouco que investimos tem muito desperdício. Eu vou falar de um número que todos nós já conhecemos, que são os números do TCU. De acordo com o TCU, de 21 mil obras públicas, 8.600 estão paralisadas. Ou seja, 41% das obras públicas no país com recursos federais, direto ou indiretamente. Não é necessariamente executado pelo governo federal. Pode ser executado por governos estaduais e por municípios, mas com recursos federais estão paralisadas, 41%. Ou seja, que corresponde a 32,2 bilhões de reais. Desses 32,2 bilhões, 8,2 já foram desembolsados. Então a pergunta óbvia é o seguinte, bem, por que nós não estamos investindo bem? Qual é o problema? Qual é o diagnóstico que se faz dessa questão? Acho que não é suficiente a gente constatar isso. A questão é saber por que isso está acontecendo. Então há algumas razões. E essas razões estão, de alguma forma, na nossa frente, digamos assim. Em primeiro lugar, uma boa parte dessas obras, dos nossos investimentos, são extremamente fragmentados. São coisas muito pequenininhas e que meio que se perdem pelo caminho. E são de difícil monitoramento, difícil fiscalização e falta uma coordenação entre todas essas obras. Sem dizer o fato de que você chega na metade, acabou o dinheiro, acabaram os recursos. Então isso é um problema enorme, é um problema de excesso de fragmentação. Esse excesso de fragmentação ele é inconsistente com o planejamento. O planejamento é fundamental. O planejamento ele dá um horizonte tanto para o setor privado, mas ele é obviamente essencial para o setor público. Um instrumento de planejamento e programação orçamentária. Quando você não tem isso, as obras, de novo, ficam pelo caminho. E, finalmente, você tem um problema de priorização. O que é importante, o que é menos importante? Obviamente, quando tudo é importante, nada é importante. É um silogismo lógico. Pô. Então, nós temos que estabelecer uma hierarquia. Esses são grandes desafios. O novo PAC, eu vou enfatizar a expressão novo PAC. O novo PAC, ele de alguma forma, ele veio para se contrapor a essa situação. Eu acho que a filosofia, eu gostaria de, enfim, já ouvi dizer, a Casa Civil disse não. Mas meu entendimento, o novo PAC veio para incentivar o investimento, estimular o crescimento, sim, e dar maior racionalidade ao crescimento, garantir, em última análise, uma boa execução. Porque todos nós sabemos aqui que se a obra não chega ao final, ela não consegue prover o serviço à população. Então não adianta uma obra 90% feita. Ou mesmo 90%, a última milha, entre aspas, como o pessoal brinca, é o que realmente vai fazer a diferença para a obra chegar lá na frente. O novo PAC, eu acho que tem que se diferenciar um pouco dos PAC 1 e PAC 2. O PAC 1 e o PAC 2 tiveram méritos, mas tiveram problemas de execução. Esses problemas estão documentados, mas em síntese, se você olha a execução financeira, metade dessa execução não foi feita. Ou seja, dos recursos previstos, somente cerca de metade foram executados na área de infraestrutura. Se você olha o número de empreendimentos, aí é muito menor. Então a questão é saber o seguinte, o que aconteceu lá atrás e o que nós podemos fazer para ser diferente dessa vez. Então nós olhamos nesse trabalho 4 dimensões. O desenho do programa, número 1, a sua governança, a forma de priorizar os projetos e, finalmente, a capacidade de execução. E olhamos também a mesma questão no novo PAC. Então, os critérios que nós usamos por o novo PAC, como é que ele se desenha? Bem, o novo PAC é um projeto
como nós sabemos, um programa, não é um projeto, é um programa de grande complexidade, tem cerca de 12.500 projetos ou empreendimentos, enfim, dependendo como se define. Já se falou do número de eixos, sub-eixos, mas, de qualquer maneira, é um programa. E, além disso, você tem 173 medidas institucionais. Então, quando você soma tudo, você mostra um programa de grande complexidade. Então, nossa primeira sugestão, uma sugestão muito concreta, é o seguinte: nós precisamos fazer de tal maneira para reduzir essa complexidade. Então, nós estamos sugerindo decompor o PAC em 2 PACs. Um PAC de infraestrutura produtiva, é uma questão, e um PAC de inclusão social. O PAC de infraestrutura produtiva, ele é fundamentalmente, o funding dele, os recursos dele, vem fundamentalmente do setor privado ou das empresas, de modo geral. Enquanto que o PAC de inclusão social, ele é fundamentalmente vem do orçamento, da OGU. E espera-se também das emendas parlamentares. Então, a primeira sugestão é, vamos decompor o PAC em 2. O PAC já é de enorme complexidade. Então, você tem um PAC de infraestrutura produtiva e um PAC de inclusão social. E você tem essas 173 medidas institucionais, que são muito importantes para dar concretitude ao PAC. O segundo conjunto de sugestões diz respeito à governança. Nós tivemos problemas de governança no passado dos PACs 1 e 2. Então, na nossa visão, com todo respeito, é que existe digamos assim, um excesso, talvez, de centralização na Casa Civil. Então, o que nós estamos sugerindo, com todo respeito, evidentemente, o que nós estamos sugerindo é que o PAC Inclusão Social continue na Casa Civil, mas o PAC Infraestrutura Produtiva vá para o Ministério de Planejamento e Orçamento, que é um ministério transversal. Eu acho que é importante você desconcentrar o PAC para aumentar a probabilidade de sua boa execução. E mais, as 173 medidas institucionais